nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos com Jesus nessa caminhada que ele está fazendo e nós estamos seguindo Jesus. Desde o momento em que Jesus foi batizado, Jesus começa a sua vida pública. E na medida que as pessoas vão seguindo, Jesus também vai escolhendo aqueles que irão estar com ele. É o evangelho de hoje. João 3, do versículo 13 até o 19. Jesus subiu ao monte e chamou o que ele quis. Precisamos notar aqui uma coisa. Dentro desse segmento de Jesus, existiam 72 discípulos. E desses 72 discípulos, Jesus tirou 12. Esses 12 seriam aqueles que iriam proclamar o evangelho a todas as nações depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses 12 apóstolos, que representam também as 12 tribos de Israel, eles conviveram com Jesus mais de perto. Então, eles viram Jesus fazer os milagres. Eles ouviam Jesus anunciando a boa nova. Eles viram Jesus ressuscitando as pessoas. Teve um momento também, que nós vamos ver lá na frente, lá ali no capítulo 10 do Evangelho de São Lucas e também de São Mateus, Jesus envia eles 2 a 2, e aí junto com os discípulos, com todos os outros discípulos, e eles vão pregar a boa nova, primeiramente às ovelhas perdidas de Israel. Depois que Jesus morre, ressuscita, aí Jesus envia os 12 apóstolos, que são esses aqui que nós acabamos de ouvir. Só que aqui, meus irmãos, nós vemos a fidelidade dos apóstolos. Eles foram fiéis a Jesus. E por causa deste anúncio, eles tiveram que dar a própria vida. Então, dos 12, nós vemos ali 10 que morreram derramando sangue por nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um que é João. João, ele foi preso na ilha de Patmos, foi jogado num caldeirão de óleo quente, mas ele, por milagre, Deus não permitiu que ele morresse, e ele morreu na velhice. E aí nós temos um outro apóstolo que foi o contrário de todos os outros. Enquanto todos os outros foram fiéis, esse Judas, os Iscariotes, porque também tem o Judas Tadeu, e o pessoal confunde, às vezes, quando tem a festa de São Judas Tadeu, o pessoal confunde, mas não foi ele que traiu Jesus, ele não se matou e tudo mais. Não, São Judas Tadeu, ele foi fiel até a morte também. Mas
Judas Iscariotes foi o traidor. Interessante, meus irmãos, que todas as vezes quando tem a narração ali das escolhas dos 12 apóstolos, sempre no final, eles colocam Judas como o último, e aí termina dizendo assim: e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Dentre os 12, teve um que traiu. E Judas traiu Jesus com 30 moedas de prata, dinheiro de um escravo. Ele ofereceu essas 30 moedas e aí entregou Jesus ao Sinédrio. Ele foi julgado depois, Jesus. Depois ele foi levado para Pilatos, e aí toda aquela situação que nós já sabemos, e depois Jesus foi crucificado. Judas não suportou o que ele fez, tomado por um remorso, mas não por um arrependimento, porque ele simplesmente poderia pedir perdão e tudo voltaria ao normal, como nós sabemos lá de Pedro, né, que acabou ali numa situação, ele acabou traindo Jesus de uma forma ali com medo, quando aquela mulher perguntou: você é um dos que estão com ele? Ele negou. Não é que ele traiu, ele acabou negando Jesus Cristo. Mas depois Pedro, ele chorou amargamente. Depois ele se encontrou com Jesus e aí houve aquele momento de perdão. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo e tu sabes que eu te amo. E ali houve aquele perdão, porque Pedro carregava no coração dele aquela situação difícil daquela negação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós podemos perceber também que esses 12 apóstolos, eles não eram perfeitos. Como vai dizer ali na carta aos Hebreus, que é do meio do povo que Deus tira o sacerdote, aquele que vai servi-lo, o bispo que vai servi-lo. É do meio do povo que ele tira, para que possa oferecer sacrifício a Deus, primeiramente pelos pecados deles e depois pelos pecados da humanidade. Não somos perfeitos, mas também, meus irmãos, nós não podemos chegar ao ponto da traição. E é duro nós vermos que, assim como Judas traiu Jesus, nós encontramos ainda na igreja hoje muitos que traem. Há muita traição. E aqui eu não estou dizendo que eu sou o bom, mas pelo contrário, quantas vezes, meus irmãos, na minha vida diária, eu acabo traindo Jesus com os meus pecados e eu não deveria trair. E aí nós vemos tantas situações de traições. Mas é preciso que haja da nossa parte o arrependimento dos nossos pecados. Infelizmente, como eu disse, nós não somos perfeitos. E eu quero dizer para vocês, quando vocês veem as situações de erro por parte de nós, que estamos servindo a Deus, nós sacerdotes, bispos, e até mesmo o Papa, quando vocês veem essas falhas nossas, nos ajudem. Nos ajudem com as vossas orações. Porque a quem muito deu, muito será pedido. Quem muito deu. E Deus deu muito a nós, sacerdotes. E nós precisamos servir. Mas não façam isso que muitas vezes nós vemos nos tempos de hoje. Exposição
do padre que caiu em determinado pecado, do bispo que errou em alguma coisa. Aí o pessoal joga no ventilador dos Instagrams e dos YouTubers e tudo mais, expondo o pecado do outro. Deus não quer que nós venhamos a expor os pecados, mas Deus quer sim que nós possamos ir ao encontro desse ou daquele sacerdote, conversar. Mas se ele não quer ouvir, o que se pode fazer se não rezar, meus irmãos? Porque cada um vai ter que prestar contas diante de Deus dos seus atos. Judas pagou, prestou a conta dele. Mas enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há motivo para a conversão. Rezemos pela igreja. Rezemos pelas autoridades religiosas para que nós possamos seguir o Senhor e ser como os outros apóstolos que foram fiéis até a morte. Que não haja no meio de nós os seguidores de Judas Iscariote, os traidores. Que sejamos fiéis em tudo a nosso Senhor Jesus Cristo. No dia de hoje, rezemos pela hierarquia da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que não haja mais traidores na Igreja Católica.